Olá, estamos aqui com uma meditação da Palavra de Deus para a nossa reflexão, para o nosso deleite espiritual. Iremos falar hoje sobre o que o Senhor Jesus nos tem entregado. Então, o que Deus me entregou hoje na sua palavra para a nossa meditação foi sobre o ministério de pastor. Então vamos ver o que é e o que significa o ministério de pastor e como o homem de Deus ele é separado, preparado, capacitado para exercer esse ministério louvável e maravilhoso que o Senhor Jesus nos deu, né? Digamos assim. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, o texto base que o Senhor nos entregou para falar sobre esse excelente ministério. Então está em Hebreus, capítulo 3, versículos 17 e 18, que nos diz assim a palavra do Senhor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E o versículo 19 eu achei importante, eu vou completar com ele. Rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Louvado seja Deus. Então está aí a palavra do Senhor, em Hebreus, capítulo 3, 17, 18 e 19, que nos dá a abertura, a revelação de Deus para falar sobre esse ministério maravilhoso. Então, numa pequena introdução, eu quero dizer o seguinte: Jesus é o nosso sumo pastor. Ele é o maior pastor que nos deixou um grande exemplo, rebanhando a igreja. Para dar continuidade à sua obra, ele preparou homens que receberam a incumbência de prosseguir com o ministério que ele iniciou aqui. Louvado seja Deus. Então, o próprio Jesus preparou os primeiros pastores, dando-lhes a capacitação necessária para que pudessem exercer o ministério. Louvado seja Deus. Os primeiros discípulos receberam o ministério e repassaram para outros que vieram depois, como Paulo, por exemplo. E assim o ministério vem mediante uma transmissão como a imposição de mãos dos pastores. Aleluia, louvado seja Deus. Como já vimos, né? Jesus ele é o sumo pastor e o ministério pertence a Jesus, o ministério de pastor, né? A primeira coisa que tem que ficar bem nítida é que o ministério é de Jesus e só ele permite aos que ele separa, que exerça o ministério que é dele, que ele mesmo confia aos que foram separados por ele para essa transmissão. Louvado seja Deus. Então isso é uma coisa muito importante, devemos prestar bem atenção, né? Ninguém jamais poderá fazer-se dono do ministério. O ministério não é nosso, não é nossa propriedade. Logo, não podemos fazer dele o que queremos ou o que outras pessoas queiram fazer, né? Digamos assim. Porque temos que dar conta àquele que nos chamou e nos capacitou. Então é uma coisa muito séria o ministério de pastor. Porque o homem passa, mas o ministério fica, porque é de Jesus e este não passa jamais. Louvado seja Deus. Então, meus amados, Jesus é quem nomeia os seus escolhidos. É claro, ele como sumo pastor, como fundador da sua igreja, né, não poderia ser diferente. Ele é quem nomeia os seus escolhidos. Outra coisa que tem muita importância, né, é que não somos nós que nos nomeamos pastores, mas Jesus é quem nos nomeia. Louvado seja Deus. Não adianta fazer um curso de teologia, de cristologia, seja lá o que for, e no final pegar um diploma, massageando seu próprio ego e dizer, agora eu sou pastor. Não, isso não existe, não pode. Não é assim que funciona, não é um diploma que faz o pastor.
Isto não exclui, claro, a necessidade de se estudar a Bíblia, conhecer, aprender e aperfeiçoar-se. Isso é lógico, isso é essencial. Claro que temos que, como igreja do Senhor, dependente de cargo na igreja, de posição, todo aquele que se acha cristão, ele tem que ler a Bíblia, né, conhecer a palavra de Deus, aprender com a palavra do Senhor e se aperfeiçoar nos dons, né, porque isso é bom, é lógico e preciso. É um fato real. Então, há muitos se autonomeando pastores sem Deus, sem que Deus os tenha levantado. Na obra do Senhor, é Ele que escolhe aqueles que Ele vocacionou para o ministério da palavra, é claro, né? Para isso, o pastor ele tem que passar pela unção e a ordenação, louvado seja Deus. Então, são critérios estabelecidos pelo próprio Criador, próprio fundador da sua igreja, Jesus Cristo. Então, unção e ordenação. Um título não representa absolutamente nada diante de Deus. Você pode ter o título de pastor, né, se apresentar como pastor, mas não é o título que faz o pastor, mas a ordenação e a unção do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus amados, isso aqui é que é primordial. Então vamos ver o que é ordenação e unção para se chegar a esta missão, a este cargo e a essa posição tão privilegiada diante de Deus de pastor. Vamos falar primeiro da ordenação. A ordenação é a autorização de Jesus, a ordem dele para que os homens exerçam o ministério. Aquele que não exerce o ministério sob a ordem de Jesus, desordenado está. Essa ordem é o decreto dele para a separação daquele que ele escolheu para o ministério. Louvado seja Deus. Então está aí. A ordenação vem do Senhor. A unção também vem do Senhor. Então vamos ver agora o que é unção. É a capacitação de Deus para o exercício do ministério. Esta unção vem do Espírito Santo, louvado seja Deus. Então é a capacitação de Deus para o exercício do ministério, e esta unção vem do Espírito Santo de Deus, ordenado por Deus. A unção para o ministério é indispensável e essencial. E quando o servo é separado para Deus para o ministério, o Senhor a dá gratuitamente. Esta unção para o ministério é um grande mistério. Louvado seja Deus. É algo maravilhoso e inexplicável que foge à razão humana. Então vamos ver aqui os frutos da unção na vida de um pastor. Né? Primeiro, da ordenação. Ele foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus, que lhe dá autorização através da capacitação e da vocação que Deus os dá. E, por último, a unção, né? A unção que é essencial. Então, os frutos dessa ordenação e da unção são paciência para com todos, zelo e cuidado com o rebanho, que é de Cristo, não é do homem, não pertence ao homem, mas sim a Jesus Cristo. É amar o rebanho sem restrições. É por isso que eu digo que ser pastor é um trabalho e uma função e uma posição espinhosa, porque lidar com o ser humano não é fácil, mas tem que amar o rebanho sem restrições, independente da pessoa ser complicada, ser trabalhosa ou não. O pastor ele tem que ter essa distinção e essa vocação de amar o rebanho sem restrições, né? Ensinar. Olha aí, atenção, pastores, veja aí como a palavra de Deus ela se torna uma coisa muito séria para quem quer levar Deus a sério. Ensinar sua esposa de que ela não é pastora. Eu não conheço pastorado de mulher na Bíblia, não existe. Deus nunca separou mulher para o pastorado, mas sim homens. E escolheu homens. Jesus, ele escolheu 12 apóstolos, 12 homens. As mulheres fizeram parte do ministério de Jesus, fizeram, mas como adjuntoras, ajudadoras, né, colaboradoras. E assim, Jesus convivia com tudo e com todos, mas que, seja bem claro, ele não escolheu mulher para a posição de pastor.
para o ministério pastoral, mas sim homens, né? Mas sim ovelhas como as demais e não pode interferir no ministério, né? Ou seja, ensinar sua esposa de que ela não é pastora, mas sim ovelha como as demais, e não pode interferir no ministério de forma nenhuma, apenas ser uma adjuntora, uma ajudadora, uma colaboradora, para que o ministério do seu esposo como pastor vá bem, né? Mulher sábia, a mulher prodigiosa, né? Então, conhecedora da palavra, ela será uma grande mulher de Deus ao lado do seu marido. Prontidão para ouvir as ovelhas. O pastor ele tem que ter essa qualidade, saber ouvir, para depois saber falar, saber aconselhar, saber direcionar, né, digamos assim, as pessoas depois de ouvi-las. Ser também praticante da descrição e do sigilo. O que é isso? Quando um membro, seja homem, seja mulher, se dirigir ao pastor, lhe contar um problema, sua vida pessoal, alguma coisa, isso tem que ficar em total sigilo entre o pastor e a pessoa. O pastor não pode sair por aí debulhando o que foi falado para ele, nem tampouco diante da igreja, nem do mundo, de ninguém. Tem que ser sigilo absoluto. Então o pastor ele tem que ser muito sigiloso, praticante dessa descrição do sigilo. Nunca tomar partido de ninguém, ou seja, nem da própria família. Ser sempre imparcial, mesmo que ele esteja resolvendo um problema, por mais difícil que seja, ele não pode se deixar direcionar por alguém da família, né? Tudo bem ouvir conselhos, ouvir uma palavra boa, né? Uma exortação, tudo bem, mas não se deixar influenciar. A direção é do Espírito Santo, ele tem que ouvir o Espírito Santo primeiramente, porque é ele que dá a direção ao pastor. Então ele tem que ser imparcial. Ser manso e humilde como Jesus ensinou, né? Jesus ele deu exemplo de humildade e mansidão enquanto aqui esteve com os seus discípulos e todas aquelas pessoas que o cercavam, né? Nunca bater na ovelha, mesmo que entenda na sua ótica que ela mereça. Sabemos que muitas vezes o pastor se depara com uma ovelha, às vezes tem uma pessoa que é pinhosa, raivosa, rancorosa, pessoa orgulhosa, de difícil da pessoa trabalhar com ela, de orientar ela, né? Então, a palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência, né? Mas com amor, né? Então, nunca bater na sua ovelha com palavras pesadas, né? Nunca abrir sua boca para ferir a ovelha moralmente, espiritualmente falando, né? Mas sim ser paciente, como já disse, e na sua ótica, né? Mesmo que ela mereça ser castigada, mas o pastor ele não pode agir de maneira, digamos assim, truculenta, né? Jamais usar o púlpito para outra finalidade a não ser transmitir revelações do Senhor. Veja bem outra advertência importante, viu, pastores? Nunca usar o púlpito para fazer desabafo, para atacar quem quer que seja. E nem tampouco, em época de política, trazer político para aquele local santo, pois ali se chama local santo, né? Então, ser presente, pois as ovelhas se alegram com a presença do pastor. Pastor, seja presente na vida do seu rebanho, das suas ovelhas. Elas precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de apoio, de conforto, de fortaleza, para que se alegrem com a sua presença, né? Ela não achar que você é uma pessoa chata, uma pessoa que não lhe dá atenção, que não gosta dela. Então, isso tem que cair por terra, né? Então, o pastor ele tem que ser presente, tem que arranjar tempo e se preparar para tudo isso. Nunca jamais usar a Bíblia para mandar seus próprios recados para certas pessoas, como muitos fazem isso, né? As pessoas às vezes têm a mania de usar a própria palavra de Deus para mandar recados. Não é assim que funciona. Não é assim. O amor tem que estar acima de tudo, de tudo. O amor, a compreensão, né?
para que conduza as ovelhas com mansidão, né? Com austeridade, com transparência, com lisura. Então o verdadeiro pastor, ele tem todas essas qualidades. Pregar genuinamente a palavra do Senhor, consolando, exortando ou corrigindo, sempre com amor, nunca com violência, pois não é com violência que Jesus trata conosco, nem nunca tratou, né? Se você for duro, preste atenção, pastor, se você for duro, ou seja, radical, quebrar-se-á. Se for flexível demais, ou seja, pastor liberal, não está nem aí, será manipulado. Veja bem, preste atenção. O meio termo entre ser radical e ser liberal está no entendimento da justiça de Deus. O pastor deve ser, acima de tudo, justo, né? Claro que temos que ser flexível, mas não liberal. Se for preciso ser um pouco radical, mas também usar do padrão do amor de Deus, né, nessas horas. Então o pastor tem que ter muita sabedoria, muito entendimento e, no final de tudo, sendo um homem de Deus, dependente do Espírito Santo, da revelação divina e do amor de Deus, ele vai sempre se dar de bem, ele vai sempre ser um bom pastor, ele vai sempre saber orientar, dar um bom conselho, ele vai ser sempre um homem amado por todos, né? Então, aí está algumas observações para aqueles que se dizem pastores. Como disse, né? Eu já tinha dito, Jesus é o dono da igreja. Então, o pastor não é dono da igreja. A igreja é de Jesus. Ele não pode dominar sobre as ovelhas porque elas são propriedades de Cristo. E o próprio pastor é ovelha também, porém com o diferencial da ordenação para exercer a representatividade do ministério de Jesus, que é o supremo e único. Jesus é que é o único e supremo e sumo pastor nosso. Então, o pastor também tem que colocar isso na sua mente e no seu coração. Ele também é ovelha. Ele é dependente e carente de Deus, né? Apenas com a diferença que ele foi ordenado, né, e ungido por Deus para exercer a função de pastor. O dono de tudo é Jesus, tudo a ele pertence. O pastor é apenas um mordomo que está incumbido de administrar os bens do Senhor, que são as suas ovelhas. Então, que fique bem claro tudo isso, né? Agora vamos ver aqui, vamos falar de direção pela revelação. Jesus fazia tudo de acordo com a vontade do Pai Celestial. O pastor, da mesma maneira, deve fazer tudo no seu ministério conforme a vontade do Senhor, não é assim? Isto é, deve agir por revelação, se assim for seu chamado, né? Se assim for seu chamado. E como disse, o pastor ele nunca deve ser precipitado, tem que agir pela revelação do Senhor, pelo cumprimento da palavra, né? E seu chamado foi invalidado e sua ordenança imaculada se ele não agir assim, né? Se o pastor não agir com esse critério da revelação divina, com o critério da palavra de Deus, o seu chamado foi invalidado e sua ordenança maculada, porque a partir daí começa a haver os contratempos, as desavenças, e isso não é bom para um pastor. O pastor tem que ser muito prudente para não cair nessa. O ministério é confiado àquele que o Senhor separa para tal propósito, mas se o pastor se desviar da vontade soberana do Senhor, ele deixa de ser e fica só com título, que não serve para nada. Há muitos pastores que fazem questão do título, porém o mais importante é a capacitação do Espírito Santo na condução da obra. Claro, título é título, né? Então, o mais importante é a capacitação do Senhor, através do seu Santo Espírito, na condução da obra, na vida do pastor, né? O pastor ele tem que ser um exemplo, não só para a sua membresia, mas para todos, né? Para todos que o rodeiam, para a sua família, amigos, né?
Então o pastor ele é um líder levantado por Deus para representar Jesus e exercer o ministério segundo a vontade do próprio Jesus. O líder deve ser o exemplo dos seus liderados, assim como Jesus, que é o maior exemplo de liderança. O pastor deve ser exemplo para a sua igreja. Aquela máxima: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não se aplica no rebanho de Deus. Pastor nenhum pode fazer assim, nem dizer assim. Isso é coisa que do mundo, né? O pessoal lá no mundo é que tem que dizer: faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É assim que o povo lá no mundo diz. Então o pastor ele não pode se assemelhar a tal coisa. O ensino que fica é um exemplo e não palavras, mas o mau exemplo deixa uma mancha difícil de se apagar. Já o bom exemplo é agradável a Deus e é o testemunho fiel, né, perante o seu pastorado, perante as ovelhas, perante as pessoas que lhe rodeiam. Então o pastor ele tem que ter virtudes e atitudes de pastor, louvado seja Deus. Então, atitude e virtude do pastor, né, é muito importante também no convívio com o seu rebanho, com a igreja do Senhor. Algumas virtudes e atitudes que não podem faltar na vida do pastor é a conclusão, né? O ofício do pastor é apacentar, que é o mesmo que cuidar, conduzir e tratar as ovelhas. O cajado é o instrumento do pastor. O que é cajado para você? Você sabe o que é pastor? O que é cajado? É a palavra de Deus. Acima de tudo, o cajado é a palavra de Deus, que serve para aproximar a ovelha. Já a vara serve para afugentar, né, os predadores. Então, o cajado tem duas funções. Primeiro, ela aproxima a ovelha de Deus e, em contrapartida, a vara serve para afugentar os predadores, né? Sendo assim, o pastor não deve usar estes instrumentos para outra finalidade, que não seja conduzir, cuidar e tratar com o instrumento de Deus, que é a palavra do Senhor, né, que é o cajado, né, e usar a vara para afugentar os predadores. A vara é a palavra dura, é a palavra de Deus também dura para afugentar os predadores. O pastor que teme a Deus sabe que não vai sozinho, de forma nenhuma ele vai achar que Deus o abandonou em causa nenhuma, em momento nenhum. Se não for o corpo, o pastor não substituirá no seu ministério. Então o pastor que teme a Deus sabe que não vai sozinho. Se não for o corpo, o pastor não substituirá no seu ministério. É no corpo de Cristo que Jesus, o bom pastor, opera. E é no corpo que o ministério é exercitado. Louvado seja Deus. Assim, quando o pastor perde a noção do corpo, ele, o pastor, sucumbe, né? Aqui está falando do corpo, está falando do povo de Deus, né? Corpo de Cristo aqui na terra, que é a sua igreja, né? A igreja deve amar e respeitar o seu pastor, sim, claro. Assim como ele também deve mais do que ninguém amar e respeitar o rebanho de Cristo. Pois é neste ambiente de amor que o Senhor opera. A igreja deve também incessantemente orar pelo pastor e por sua família, lembrando que são todos necessitados diante do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. O pastor não tem superpoderes, claro. Não é divino, não é abençoador nem milagreiro. Ele é um servo escolhido pelo Senhor para representar o sumo pastor diante do rebanho. Veja bem, irmão, guardem bem isso, pastores. A igreja cabe obedecer ao seu pastor, sujeitando-se a ele, respeitando, amando, porque ele vela pelas almas de cada ovelha e que dará conta de cada uma
para que façam, louvado seja Deus, com alegria. Então, vamos orar pelos pastores, pela sua família, pela igreja do Senhor como um todo, né? Então aí está essa pequena reflexão que o Senhor nos concedeu sobre o ministério do pastor, do pastorado. E aqui eu fico grato a Deus pelo que tem nos dado, nos revelado. Isso é uma proeza do Senhor para nós, com bons ensinamentos da sua palavra, para que cresçamos na graça e no conhecimento e assim tenhamos mais comunhão uns com os outros e aprendamos a amar e a respeitar também os nossos pastores, né? Os pastores que guardam o rebanho para Jesus. Então, Senhor meu Deus, meu Pai, aqui eu vos agradeço, Pai, sou grato pela Tua palavra primeiramente, pelo que o Senhor me entregou, por revelação divina. E aqui, Senhor, eu sou muito grato, Senhor. Abençoa os pastores, todos aqueles que lhe pertencem, as suas famílias. Guarda os pastores, Senhor, debaixo da Tua potente mão, dá entendimento, dá sabedoria. Qualifica cada dia mais os Teus servos, Senhor, para que eles não tropecem, para que eles não deem escândalo, para que eles não se desviem, para que eles não desanimem, mas sim se tornem exemplos também para a sua membresia, para aqueles que precisam estar na presença do Senhor e ter bons exemplos. Então o pastor, ele será sempre um bom exemplo como substituto de Cristo na igreja do Senhor. Pois assim Jesus estabeleceu homens como pastores para lhe substituir, porque ele foi para o Pai. E a igreja está aqui na terra e tem que ter lideranças, tem que ter homens sábios, tem que ter homens separados, ungidos e vocacionados pelo Senhor para exercer a função e o ministério de pastor. Então, Pai, abençoa teus filhos que o Senhor separou, que o Senhor vocacionou, escolheu e capacitou para serem pastores. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, enche eles do teu amor, enche eles de fé, de coragem, enche eles, Senhor, de sabedoria e de entendimento. Dá os teus dons para os teus filhos, não só para eles, mas para toda a tua igreja, Senhor, livrando e guardando de todo mal, suprindo todas as suas necessidades. Assim como te peço também, Senhor, que nos livre e guarde de todo mal e supra todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, Pai. Que esta pequena reflexão sirva de orientação, sirva de firmeza para aqueles que ouvirem este áudio, porque é a tua revelação divina, Pai, é a tua palavra. Não vem do homem, mas sim de ti, Senhor, por obra do teu Espírito Santo aqui na terra. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus.